Boa noite. Iremos falar, sobre a autora Cecília Meirelles, trazendo alguns pontos, como a apresentação breve da sua trajetória, as principais características de suas obras. Iremos apresentar algumas obras também da autora e apresentar a obra escolhida para análise. Para essa apresentação, fazem parte a aluna Caune Ferreira e Suelen Christian. Sobre a autora Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, e foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. É o nome canônico do modernismo brasileiro e uma das grandes poetas da língua portuguesa, e é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil. Foi criada por sua avó católica e portuguesa, da Ilha dos Açores, e desde pequena ela recebeu uma educação religiosa e demonstrou aí grande interesse pela literatura, escrevendo poesias a partir aí dos seus 9 anos de idade. Cecília Meirelles, ela cursou a Escola Estácio de Sá e concluiu com distinção, e louvor o curso primário em 1910. Tornou-se professora, diplomando-se no curso do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1919, com apenas 18 anos, ela publica sua primeira obra de caráter simbolista, a obra chamada Espectros. Sua atuação, no entanto, na área da educação, ela não ficou restrita às salas de aulas. Isso porque de 1930 a 1931, Cecília trabalhou como jornalista no Diário de Notícias e contribuiu com textos sobre os problemas da educação. Cecília ficou reconhecida mundialmente, uma vez que suas obras elas foram traduzidas para muitas línguas. Pelo trabalho, que foi realizado na literatura, ela recebeu diversos prêmios, dentre os quais eles se destacam, o Prêmio de Poesia Olavo Bilac, o Prêmio Jabuti e o Prêmio Machado de Assis. Diante de toda a sua trajetória, além disso, ela também realizou palestras e conferências sobre educação, literatura brasileira, teoria literária e folclore em diversos países do mundo. A seguir, nós vamos observar algumas características das obras de Cecília Meirelles no contexto geral. Bom, as suas obras, é de caráter intimista e possui forte influência da psicanálise com foco na temática social. Mas embora as suas obras, ela apresente características simbolistas, Cecília destacou-se aí na segunda fase do modernismo no Brasil, no grupo de poetas que consolidaram a poesia de 30. Então, possui influências da poesia medieval, romântica, parnasiana e simbolista. Utiliza-se de formas fixas, especialmente o soneto, técnicas tradicionais de versificação, temas filosóficos e espirituais e possui uma linguagem elevada, que torna a sua obra singular no contexto histórico em que ela é desenvolvida. Possui a abstração da música, o sentimento religioso e a fluidez do sonho. E os seus temas recorrentes são o amor, a morte, o tempo e a eternidade. Como uma obra intimista e densamente feminina, Cecília Meirelles foi uma escritora muito prolífica, Ou seja, ela escreveu muitas poesias, incluso poesias infantis. Aqui, nós destacamos 4 obras, mas lembrando que Cecília Meirelles tem mais de 50 obras publicadas, e a primeira obra é a obra O Romanceiro da Inconfidência, que é uma obra amplamente conhecida, solicitada, em seletivos e muito também tendo muito amparo da crítica, e foi inspirada por uma visita que Cecília Meirelles fez a Ouro Preto, e ela compôs esse poema de temática social, que evoca a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII e incorpora elementos dramáticos, épicos e líricos. Nessa obra de Cecília Meirelles, há 85 romances, além de outros poemas, como os que retratam o cenário ali daquela época,
e foi publicada em 1953. A outra obra, a obra Espectros, né, foi a obra poética de estreia de Cecília Meirelles e foi publicada em 1919, após Cecília ter se formado pela Escola Normal do Rio de Janeiro. E trata-se aí de uma coleção de 17 sonetos de influência, principalmente simbolista, que retrata temas históricos ou religiosos. A terceira obra que apresentamos aqui, que é a obra denominada Viagem, é composta de 99 poemas, dentre as quais 13 são epigramas, que são aí um tipo de poema curto, né, que nasceu na Antiguidade Clássica, e aí pode ser mordaz, picante ou satírica, né? Com eles, Meirelles trata da felicidade, da poesia, do amor e até da morte, aproveitando menos a sátira e mais a mordacidade. Os epigramas, à medida que vão surgindo, eles vão se entrelaçando, né, vão se costurando e dando unidade à obra. A próxima obra de Cecília é o livro que foi publicado em 1964, ou Isto ou Aquilo, né? E é uma obra que foi escrita para o público infantil. Dentro desta obra, né, possui o poema, que também tem o mesmo nome do livro, né, ou Isto ou Aquilo, e que fala sobre a importância das escolhas e da identificação com a condição indecisa da criança. E essa foi a nossa obra escolhida para realizar a análise, né? E o poema ou Isto ou Aquilo é a nossa obra a ser apresentada. E vamos agora assistir a um vídeo que vai recitar esse poema, né? E a seguir nós iremos para a análise do poema com esse olhar de descoberta, né, a partir da visão de Lúcia Pimentel. O Quintal de Versos apresenta um grande poema da grande Cecília Meirelles. Ou isto, ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se coloca a luva e tira o anel. Ai, ai. Ou se põe o anel e não calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto, ou aquilo. Ou isto, ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor. Se isto ou aquilo. Ai, Filomena! Ai, vamos brincar de amarelinha? Não, Doroteia, eu acho que a gente podia brincar de pular corda. O que você acha? A gente podia brincar de bola.
Nós vamos fazer agora a análise do poema visto no vídeo anterior. O poema O Isto ou Aquilo, né, incluído na obra que leva o mesmo nome, publicada em 1964, que é uma das maiores criações de Cecília Meirelles, e fala sobre a dificuldade de escolhermos entre duas ou mais opções. Então, toda escolha significa uma perda, e essa é a difícil conclusão que a poeta brasileira apresenta para as crianças. Esse escrito para o público infantil, né, mas a gente consegue perceber que até nós como adultos, né, traz algumas informações importantes para que a gente consiga entender a importância das escolhas. E para as crianças também entender a importância dessas escolhas e identificar com a condição indecisa da criança, né? Os versos eles mostram que as escolhas são obrigatórias, então não escolher já é uma forma de escolha. Não é possível fugir das situações que se apresentam no nosso dia a dia. Então, viver é, portanto, optar por caminhos diferentes, e é essa dificuldade de qual não se pode fugir, né? Que Cecília Meirelles, ela mostra aos pequenos leitores. Então, o poema também, ele gera identificação com a criança, né? Que começa a ser apresentada aos dilemas da vida à medida que vai crescendo. E através da poesia, o leitor ele vai tomando consciência, né? Que muitas vezes é preciso abrir mão daquilo que se quer em nome de uma outra coisa que se deseja, né? Então, frequentemente a gente vai encontrar situações como essa. Então, através da poesia, a criança ela consegue compreender, com exemplos práticos, as consequências da escolha. No trecho, inclusive, diz: se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Então, pequenas situações como essa, como a necessidade de se optar pela luva ou pelo anel, ilustram ali muitas das dificuldades que nós, leitores, iremos encontrar assim, quando nós nos levantamos da cama, né? Nos questionando o que nós vamos vestir, que nós vamos calçar, se vamos calçar ou se não vamos. Então, esses exemplos dados por Cecília Meirelles, eles são propositalmente ilustrativos, né? Muito visuais e cotidianos, presentes no universo da infância. Então, são elementos com quais todas as crianças podem se relacionar rapidamente, facilitando sua compreensão do dilema que é introduzido no dia a dia dela. Olhar de descoberta. Então, nesse poema, a problemática da dúvida, da decisão diante das possibilidades é colocada em evidência de uma forma muito sutil para as crianças. Então, são elas a dúvida, a incerteza, que são questões básicas de escolha que se fazem presentes no universo da criança. Então, ao ler sobre elas, a criança se identifica com o que foi apresentado, remetendo a situações próprias já vividas no seu cotidiano. Então, o que faz perceber que não é a única que passa pelas mesmas incertezas. Então, a criança pode lembrar-se também das situações presenciadas, nas quais prevalece a ideia das sérias decisões da vida adulta, né? Que elas conseguem perceber que os pais fazem, né, algumas escolhas, tomam algumas decisões, e de uma forma lúdica a criança consegue entender essas decisões, né? Tentar compreender um pouco. Então, é muito difícil fazer escolhas, independente de ser criança ou não. As estrofes, a rima, o ritmo, a sonoridade, os sentimentos que esses elementos despertam e tudo o que mais envolve na poesia permitem uma descoberta das potencialidades da linguagem escrita. E essa linguagem escrita, né, que envolve essas potencialidades, essa descoberta que tanto encanta os leitores adquirem ali um caráter lúdico, né? Brincar com sons, descobrir novas ressonâncias, ouvir e ler pequenas histórias em verso, memorizar os poemas preferidos e desvendar imagens e sentimentos contidos nas palavras, né? Então, são situações de adesão imediata daquele leitor que se envolve com a poesia, né? E que se deixam render por ela. Suscita o imaginário da criança, né, pois gera um grau de curiosidade, atiçam perguntas e questionamentos. Então, despertam o interesse, estimulam criações no campo do desenho, teatro, da música, das brincadeiras, e suscitam várias emoções nas crianças.
Atualmente é possível acessar, através de mídias digitais, o poema de forma lúdica, como esse poema que nós colocamos aqui para vocês olharem. Esse poema, de uma forma lúdica, né, essas duas personagens elas conseguem mostrar ou isto ou aquilo, ou a chuva ou o sol, e mostrar essas diferenças, né, que são palavras opostas ali, né, são antônimos, né, o que contradição de uma com a outra. Nós concluímos que a obra é um clássico da literatura brasileira infanto-juvenil que vem percorrendo gerações. Então, na coletânea, Cecília, ela brinca com as palavras, mostrando o mundo das crianças a partir de um olhar leve. Os elementos importantes encontrados na obra são a musicalidade, para facilitar a memorização e o uso de repetição. O livro, né, o Isto ou Aquilo, que contém o poema O Isto ou Aquilo, também é rico porque reúne vários gêneros de composição, como cantigas de niná, parlendas, trava-línguas. E os poemas, eles trazem exemplos do cotidiano e práticos, dos quais as crianças elas podem facilmente se relacionar. Outro elemento comum nas criações, tão diferente, é que todos os poemas há muito esse uso da repetição, como eu falei, né, e da musicalidade. Então, os jogos, a relação entre as crianças, as brincadeiras, os dilemas que vão se apresentando. Apesar dos temas ser leves, né, a gente consegue ver esses assuntos mais complicados, como a solidão, o medo, a angústia, presentes nessa obra, né? Que são questões difíceis de serem abordadas com crianças, né? Mas os temas, eles são apresentados com muita delicadeza, né? Que facilita essa absorção das crianças. A autora, ela resgata, né, esse universo infanto-juvenil por meio de imprevisíveis, monólogos, situações surpreendentes, fantasia, a imaginação. Dessa obra, que reúne esses 57 poemas, ela fala com muita sensibilidade e ternura, né, sobre os sonhos, os jogos, os animais, os brinquedos, surge a musicalidade. Cecília, ela brinca com as palavras, né, ela torna ali mais agradável e próximo, né, da vivência da criança. Então, um livro de muita qualidade, simples, delicado, sensível aos leitores e aos ouvintes, particularmente as crianças, né, e que se descobrem ali por meio dos poemas, por retratarem o mundo infantil, né? Então, é uma excelente maneira de ajudar as crianças a adquirir o gosto pela linguagem. E aqui são as nossas referências. Espero que todos tenham compreendido essas informações que nós passamos para todos. Obrigada e aproveitem bastante o conteúdo.